A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com a apostila que está no blog maiordeus.blogspot.com, onde uma preparação para o arrebatamento, né? Eu pus o lenço porque Deus fala que a mulher tem que profetizar de cabeça coberta, né? E Deus quer até o homem também orando de cabeça coberta, né? Então, nós estamos aqui, nós estávamos falando sobre Jó. O subtítulo é Eis que vos falo acerca de minha observação no monte. Jó tinha imperfeições. Então, Jesus aqui está mostrando as imperfeições de Jó. Ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele era imperfeito e Jesus mostrou. Aí você vê o que foi falado, né? Tem a prova bíblica, todos os textos bíblicos. E agora eu vou continuar na apostila, né? Então, nós estávamos citando as palavras de Eliú, do profeta Eliú, que corrigia a Jó, do capítulo 33 ao 37, né? Então, agora nós vamos falar do capítulo 33 de Jó, capítulo 33. Mas antes, Jesus cita aqui Apocalipse, que está transcrito aqui na apostila, né? Eu vou citar aqui. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Pois eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com vossas obras. Apocalipse, capítulo 2, do 21 ao 23. Então, aqui você está vendo quem é Jesus? Ele concede tempo para arrependimento, porque em Apocalipse 2, havia numa das igrejas, ele julgou 7 igrejas de Apocalipse. A única que se safou de qualquer julgamento adverso foi a igreja de Filadélfia. Todas as outras tinham uma qualidade e um defeito, uma qualidade e um defeito. E tinha umas que só tinha defeito, né? E nessa igreja, Apocalipse 2, 21, então eu estou falando isso para mostrar porque muitas pessoas falam, imagina, Deus não castiga, imagina, Deus é um pai que ama, ele diz que ele não estou falando que Jó foi castigado, tá? É outra coisa. Jó foi tentado pelo Satanás, foi provado, né? E Deus usou a história de Jó para dar uma resposta eterna, né, ao Satanás. Assim como ele permitiu o sofrimento na vida de todos os cristãos para mostrar, tá vendo, diabo? Apesar de todo o sofrimento, ele continua me servindo. Ele falou umas besteirinhas, mas ele me ama. Ele falou umas besteirinhas, mas ele falou que eu sou o resgatador dele. E o que ele mais deseja é morrer, mas ele quer ver a minha face após a morte. E está em Jó 19. Então, Deus usou as palavras de Jó para dar resposta ao diabo. Tá vendo, diabo? Contudo, Deus também corrigiu as palavras incorretas de Jó. Então, esse estudo mostrou que Jó blasfemou contra Deus, falou coisas absurdas. Falou que Deus desviou a causa dele, que Deus foi injusto, que Deus destruiu a família dele.
ele achava que era Deus, que Deus tinha desviado a causa dele. Mas Deus mandou o profeta Eliú para corrigir, né? Agora, eu tô citando Apocalipse 2 aqui, para mostrar que Deus usa a enfermidade como disciplina. Deus colocou uma mulher que induzia os servos dele à prostituição. Eu não sei se é prostituição espiritual ou física, né? Porque na Bíblia a idolatria também é uma prostituição espiritual, como diz lá no livro de Juízes 4, né? Então a pessoa deixa de adorar a Deus de todo o coração para se dedicar a outras coisas. E muitas das vezes essa prostituição é o amor ao dinheiro, essa prostituição é você idolatrar mais alguma coisa do que a Deus, né? Você amar qualquer coisa mais do que a Deus, né? Então você deixa de se dedicar a Deus para se dedicar a alguma coisa. Você passa a dar mais a sua atenção para outra coisa que não seja Deus. Aí Deus não vai se agradar, né? Porque o mandamento é amar Deus acima de todas as outras coisas. E colocando em primeiro lugar a Deus, o resto ele acrescenta. Agora, se você vai cedendo espaço ao diabo, e você quer agradar mais ao humano do que a Deus, aí a sua bênção vai ficar cada vez mais atrasada, né? E então, essa mulher estava cometendo, Apocalipse 2, 21, eu peguei aqui só para te dizer qual é a igreja, né? Igreja de Tiatira, né? Então, a igreja de Tiatira tinha coisas boas. Ela tinha amor a Deus, trabalhava para Deus, tinha fé, tinha paciência e fazia obras para Deus que eram mais fortes do que as primeiras. Nos últimos tempos, ela trabalhava mais para Deus do que antes. Mas ela tolerava uma mulher que tinha personalidade semelhante àquela Jezabel de Acabe, que dominava Acabe. Era uma mulher dominadora, que dominava Acabe, o rei Acabe, né? Ela dominava com bruxaria, com encantamento. E Acabe já começou errado quando casou-se com uma mulher idólatra que adorava Baal-zebu, né? Um deus falso, um demônio, né? E ele ainda passou a adorar esse Deus e desprezou o Deus verdadeiro, né? Então, havia naquela igreja uma mulher de personalidade semelhante, uma mulher de personalidade forte que queria mandar na igreja, que queria dominar. E ela se dizia profetisa, mas enganavam os servos mas ela enganava os servos de Deus e os induzia a comer sacrifícios da idolatria. Então, por certo, ela fazia manjares e dava, né, coisas sacrificadas a ídolos e seduzia os servos de Deus a comerem aquilo. E Deus deu um tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Então Jesus falou que ia pôr ela numa cama, num leito de doença. E havia grande tribulação sobre aqueles que estavam seguindo ela, né? Se eles não se arrependessem. E ele ainda ia ferir de morte os filhos dela. E todas as igrejas saberão que ele sonda corações e dá a cada um segundo suas obras. Então, segundo as obras dela, ela estaria recebendo essa mulher.
E ele disse, mas eu digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram as profundezas de Satanás, outra carga não vos porei, né? Então tinha gente ali inocente, né? Tinha gente inocente e que não conheceu as profundezas de Satanás, né? Então, essa mulher Jezabel era tão dominadora que ela se metia, né, na cabeça do marido. Então, na realidade, ela reinava por tabela. Ela reinou Israel por tabela. E no reinado, Acabe morreu, conforme o profeta Micaías profetizou, e o filho dela começou a reinar, e ela ficava ali na cabeça dele. Ela continuou reinando por tabela, até ser morta, né? E Deus mandava não se associar com ela. Deus repreendeu Josafá, que era o rei de Judá, que ficava se associando, deu sua filha em casamento para o filho de Acabe, sua filha, né? E ele falou, com o ímpio que você vai fazer aliança? É com aqueles que desprezam a Deus que você vai dar seus filhos para casar? Ou você vai fazer negócios, né? Porque eles iam para a guerra juntos. E Deus deu livramento a Josafá. Deus deu livramento porque o rei Acabe, que não tinha amor nenhum ao próximo, se vestiu de soldado para que ninguém viesse matar ele. Porque aí foram tentar matar o rei Josafá, porque ele foi com a roupa de rei. Então olha só o ardil desse homem. Mas como Deus é poderoso e viu a inocência de Josafá, né, fez uma flecha que foi lançada a esmo atingir bem a junta entre, né, bem o meiozinho entre a armadura, né, na junção da armadura ali, e ele morreu. Acabe morreu naquele dia, né? Então, eu estou mostrando na Bíblia que Deus disciplina os seus servos. Ele disciplina quem ele ama. Então, quem sabe essa mulher ficando numa cama, ela ia refletir que ela tinha algo para mudar nela. E algo que incomodava demais a Deus. Demais a Deus, né? Às vezes um desrespeito à autoridade quer mandar até no pastor, quer mandar na igreja. Passa por cima da autoridade do pastor. Em casa não respeita o marido e na igreja também. Não respeita o pastor. Né? A Bíblia, aquela parte da Bíblia que fala que a mulher tem que ficar calada na igreja, não é que a mulher é assim, ela fala que não permite que a mulher ensine ao homem. Por exemplo, o pastor está pregando, aí a pessoa interrompe a pregação para querer ensinar o pastor. Você está aí para aprender ou para ensinar? Quem Deus ungiu para ensinar o pastor, não é quem está no banco, né? Então a gente tem que ter a humildade de aprender, ouvir, ó. A Bíblia fala, ser reverente quando adentrares na casa de oração, no tabernáculo, né? Porque ouvir é melhor que um monte de sacrifício de tolo, né? Então a gente tem que ouvir. E tem mulher que se levanta para atrapalhar o culto e falar. Se levanta no meio do culto para ou debater ou falar. A pessoa tem que ter temor de Deus, que a palavra de Deus, quem está ministrando ali, não é nem o homem nem a mulher, é o Espírito de Deus. Então a pessoa tem que ficar calada e ouvir.
Se ela tem alguma coisa para falar, ela espera acabar o culto para falar. E essa mulher Jezabel, quem tem espírito de Jezabel na igreja, Jesus repreende, ele põe numa cama. Porque Jezabel era soberba. A soberba era tanto que ela queria comandar. E na igreja, não é nem o pastor que comanda, é o Espírito de Deus. Quem comanda a igreja é Jesus Cristo. Não é nem o pastor. Se o pastor está falando, ele está falando pelo Espírito de Deus. Que eu nem sabia que eu ia falar isso aqui hoje. Então ele está dirigindo a minha boca. Entendeu? Ele está me dirigindo a minha boca. Então, se é o Espírito de Deus que está falando, como que eu vou ter a arrogância, a soberba de atrapalhar o culto, de abrir minha boca no meio do culto e falar qualquer coisa? Eu posso até achar que eu estou certa, mas eu não posso, né? Por isso que na Bíblia fala, vai e interroga teu marido em casa. Ou se você não tem marido, vai, espera o culto acabar e fala, pastor, aquilo que você falou, não entendi, você pode me explicar? Não é assim, assim, assado? Se eu tiver errado, me corrige. A Bíblia fala a um pastor é suplicar como a um pai, né? Eu não vou falar, não, pastor, aquela parte que você pregou estava errada, porque a Bíblia diz isso. Não. Com o pastor, você tem que se dirigir com reverência. Pastor, eu tenho entendimento daquela parte da palavra, assim, assim, assim. Agora, o senhor me explica, se eu estiver errada, me corrige, né? Aí o pastor vai explicar. Mas eu não posso, arrogantemente, ou você ora, simplesmente ora. Se você não falar nada para o pastor, né? Porque às vezes o pastor está muito ocupado, você vai orar e Deus vai te responder na boca de um profeta, na boca do pastor na outra semana. Ele vai usar um vaso para responder para você, né? Às vezes ele usa até um vaso na televisão para te responder. Basta você orar. Agora, a pessoa vai, atrapalha a reunião, fala o que não tem que falar, né? Irrita o pastor, atrapalha porque ele sai do espírito para ter que te responder, né? Então, aí tem que esperar, né, humildemente, ficar ouvindo a pregação, né? Mas, então, continuando aqui. Isto demonstra que tomo atitudes contra os ímpios, está dizendo o Senhor Jesus. E toda a minha palavra aqui faltou alguma coisa. Que é vossa luz, diz o Senhor, que é vossa luz, que aqui acho que comeu ou apagou. Assevera a respeito dos meus juízos contra a impiedade daqueles que agem sem amor, sem justiça e sem qualquer temor ao vosso Deus. Meu servo ainda vos disse que vosso Pai Celeste não vos responde na tribulação. Aqui Jesus está dizendo que Jó, né? Disse que Deus não respondia na tribulação. Em Jó 30:20, né? Em Jó 30:20, ele diz que Deus não ouvia o clamor dele e os rogos, e era insensível e o espancava, ou era cruel, como vos diz a tradução Almeida. Então Jó disse em Jó 30:20 que Deus era insensível na versão King James, e na Bíblia Almeida disse que Deus era cruel. E Eliú
vos respondeu em Jó 33 para corrigir. Então, ele falou no verso 14, Deus fala hora de uma maneira, hora de outra. Deus fala sim, em sonho ou visão. Ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. O que é passar pela espada? Em Jó 19 fala, conforme foi falado semana passada, que é a espada dos juízos de Deus, né? As correções de Deus, a disciplina de Deus. Também é castigado na sua cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que rejeita o alimento. Aqui está explicando, ó. Espada simboliza o juízo meu e de vosso Pai Celeste, quando vos repreendo, conforme Jó 29, 19, como já vos foi mencionado. Em Jó 33, em 2 Coríntios 7, versículo 10, diz, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então, o que o apóstolo Paulo quis dizer? A tristeza causada pelo Senhor nos conduz ao arrependimento e à salvação. Agora, a tristeza que o mundo causa gera morte, né? A pessoa entra em depressão e morre. E outras coisas mais, né? Assim que você arrepender, aqui, corrigindo, porque aqui tem um erro de digitação, né? Pai, revela aqui qual era a sua palavra em nome de Jesus. Assim que vós vos arrependais, ou melhor, vos arrependeis, oscuro, tá? Porque aqui eu grudei a palavra oscuro, nem eu entendi o que eu escrevi aqui. Oscuro e renovo. E renovo. Então, quando a pessoa se arrepende, Deus cura e renova. Então, Ele quer um arrependimento. Porque a Bíblia fala ali no Salmo 19 que a soberba é um pecado grave diante de Deus, né? Como essa Jezabel era soberba. Então, isso que está escrito em Jó 33 é o que está em Apocalipse 2, é o que ia acontecer com ela. Ela ia ficar numa cama com dores. Mas não foi o caso de Jó, né? O Jó, ele tinha coisas a serem corrigidas, né? Mas ele tinha, nós já vimos, que ele achava que ele não tinha pecado. Os textos estão aí na apostila em data anterior. Ele achava que ele não tinha pecado. E a pessoa pode ser pastor, bispo, pode ser o que for, tem pecado. Pode ser apóstolo? Tem, porque já herdou de Adão e Eva, né? Então, todos pecaram e ninguém atinge a glória de Deus. Aquele que disser não tem o pecado é mentiroso, nas cartas de João. Então, o que Jesus falou? Que quando a gente jejua, Deus nos santifica, e o diabo não vai ter acesso a nós. Porque
devido ao pecado, o diabo tem acesso sim a nós, tá? Então, só que aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, que anda no Espírito, que anda em oração, né? Deus vai abatendo o maligno, Deus vai abatendo, né? Então a gente tem que estar, a Bíblia fala, orai incessantemente, né? Porque o diabo, ele ataca incessantemente. E Deus me mostra isso, né? Porque Deus me dá a visão, tem hora que eu até canso, meu Deus, não para isso, né? Você tem que ficar o tempo todo repreendendo o diabo, o tempo todo, né? Então, Jó 33, 25 fala que a sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo de juventude, né? Quando se arrepender, né? Quando reconhecer que tem que largar a soberba, tem que largar a ira, não tem que querer mandar no pastor da igreja, no marido, né? Tem que ter reverência à autoridade, né? Tem que saber como falar com as pessoas, né? Com educação. Continuando, meus servos Elifaz, Zofar e Bildade acusaram Jó de algumas inverdades que não mencionaria, mas agora, mas em outra oportunidade. Aqui eu também errei alguma coisa na digitação. Que não mencionarei agora, mas em outra oportunidade, né? Porque aqueles 3 amigos da onça de Jó, na realidade tinham inveja incubada, e quando Jó ficou na pior, eles descascaram nele, destilaram nele o veneno, né? Acusando ele, que ele estava passando por aquilo, porque ele tinha pecado, que ele tinha deixado de cuidar de órfã e viúva, e não era nada disso, né? Eis que corrigi meu servo Jó e reajustei vossos pensamentos, assim como faço com todos os meus servos, e corrijo aquele a quem amo, como vos atestam minhas escrituras em Hebreus, Provérbios e outras partes. Jó 40, 8, diz assim: tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Disse vosso Pai Celeste a Jó. Então, após longa fala de vosso Deus, em Jó 40, verso 4, este confessou seu pecado e não era digno de argumentar mais com vosso Deus. E em Jó 42, arrependeu-se de sua soberba acerca de minha criação. Jó 42, 3, o Jó disse: de fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Assim disse vosso Deus e Pai, através de seu Filho e vosso Senhor, que vos deu a vida na amarga cruz do Calvário, para que vós reconheçais e vos volteis para mim em arrependimento e de coração aquebrantado, assim como meu servo Jó o fez. E se arrependeu de sua blasfêmia contra minha pessoa. Meu servo Jó era justo e reto aos meus olhos, contudo, em sua tribulação, após adquirir o furúnculo, ele se revoltou e falou essas palavras acima descritas, ofendendo a minha pessoa em minha justiça. Foi o que nós falamos no vídeo anterior, tá?
Não foi falado hoje, tá nessa apostila aqui, postada na apostila, porque a apostila envolve vários dias. Então foi no subtítulo, eis que vos falo acerca de minha observação no monte, Jó tinha imperfeições. Aí, então você pega no blog essa apostila ou pega o vídeo anterior aqui e é o anterior a esse, tá bom? Você entra em vídeos, entra no canal, clica vídeos, aí é um vídeo antes desse aqui, tá bom? Que a gente está ministrando de quarta e de sábado essa apostila. Então, assim sendo, e assim eu usei meu servo, o profeta Eliú, para repreendê-lo, e minha própria pessoa o exortou. Se vê lá Jó, a partir do Jó 38, era Deus falando direto com Jó. Primeiro Deus usou um profeta, depois ele mesmo falou que com Jó de um vendaval. Assim sendo, vos exorto a se voltarem a mim com arrependimento, como meu servo Jó, a quem abençoei, por ele reconhecer suas falhas e acatar as palavras de Eliú, meu servo, e as minhas, quando tive um encontro com ele. E assim quero que vos arrependais de vossas contendas, competições, desonra e falácias contra meus profetas. Felizes sereis alguns de vós, juízes sereis alguns de vós, mas vosso juízo deverá ser justo e baseado no entendimento da minha palavra, pelo meu espírito, e não por vosso modo carnal de pensar e por vossa teologia. Como já disse, estarei vos dando... Ixi, tem um monte de erro aqui que eu vou ter que corrigir, tá? Mas eu vou corrigir. Estarei vos dando novos ensinos revelados por meu espírito, e não será humano falando, mas meu espírito, em conexão com esta serva aqui, em uso para edificar e corrigir-vos. Tem um você aqui que tem que tirar fora. E corrigir-vos, porque Deus, ele sempre fala comigo usando o vós, vos, né? Aqui acho que tem hora que ele corrige sozinho e corrige errado. Este mesmo ensina Pai, em nome de Jesus, revela aqui, pelo teu Espírito, porque tem um erro aqui também nessa frase, e que o Senhor venha revelar aqui. Então, repetindo, assim disse o Senhor, como já disse, estarei vos dando novos ensinos revelados por meu Espírito, e não será humano falando, mas meu Espírito em conexão com esta serva, que eu uso para edificar e corrigir-vos. Este mesmo
Deus está se referindo ao Espírito. Ensina ela que escreveu de sua mente sob influência do meu Espírito no blog. E vós me escutastes pregar sobre o monte. Não, vós me escutastes pregar sobre o monte. É que no monte tem hora que Deus me toma e Ele que vai falando na minha boca, entendeu? É só Ele falando. Então, vós me escutastes pregar sobre o monte. Agora sou eu quem vos falo, dando ditado a esta serva. Então, é porque tudo que está escrito aqui, Deus me ditou. Assim sendo, acateis esta palavra como sendo a minha e de vosso Pai Celeste, e fareis a comparação da escrita desta serva e da minha pessoa. Tá, é que é assim, esse mesmo artigo, eu digitei no blog pelo Espírito. E eu vou postar novamente, né? Porque eu tenho ele digitado. Aí eu vou pôr o título para você, né? Porque ele tem um título diferente. E ele mandou comparar aquele que eu escrevi e esse ditado aqui, o que foi ditado por ele, para ver a diferença, né? Porque o mesmo artigo falando sobre o Jó, depois que eu voltei do monte, eu digitei tudo que foi pregado. Aí depois Jesus me ditou do jeito dele. Dá para entender? Tá dando para entender? Vos abençoo e aguardo ouvir vossa oração de arrependimento com referência à injúria contra esta serva e contra minha pessoa. Assim disse vosso Deus e Pai pela boca de vosso Rei e Senhor, a quem enviei a esta terra, para vos abençoar com seu ensino e dar sua vida por vós, para comprar-vos para meu reino, que terá duas vertentes, a celeste, minha nova Jerusalém, e a minha nova terra, conforme atestam as minhas escrituras. Então, quanto tempo deu já? Porque assim, continuando, a palavra foi dada dia 8 de fevereiro de 2021 aos meus escolhidos como primícias e meus súditos que serão arrebatados em duas fases. Então, lá no blog, está sob este título, tá? Foi uma mensagem de 8 de fevereiro de 2021. E essa mensagem, ela foi postada em 9 de fevereiro de 2021, no dia seguinte.
Ó Deus que tenha misericórdia. Então, vamos lá. Aos meus escolhidos como primícias, que serão arrebatados em 2 fases. Assim disse o soberano Senhor: meus servos, vos saúdo com minha paz. Como podeis atestar em minhas sagradas escrituras, ou em minha palavra, vos dou livramento, mas ao ímpio abato e decepo da face da terra. Vosso planeta está sob meu juízo. Como vos foi profetizado pelo meu servo e vosso apóstolo João, no livro de Apocalipse. Na palavra ministrada por vossa serva, dada pela minha pessoa e vosso Pai Celeste, vos foi demonstrado que eu abato aos ímpios, mas socorro ao justo. Vejais a fala de meu servo Eliú em Jó 36 e 37. Vosso Pai Celeste não preserva a vida do ímpio, mas retribui com justiça aos que sofrem. Não desvia seu olhar dos justos, muito diferente disso, conduz os justos aos tronos e os proclama reis a fim de que sejam exaltados para sempre. Jó 36, 7. Aos meus servos, ele lhes revelará tudo quanto fizeram de errado e quanto pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim de seus dias e se regozijarão durante todos os anos a eles reservados. Contudo, se não derem ouvidos, eles serão feridos pela espada e morrerão em completa ignorância. Portanto, são recolhidos por juízo antes de completarem seus dias. Contudo, aos anjos celestes, lhes é ordenado que recolham meus servos em paz para um local estabelecido em meu reino, onde repousam até o dia da ressurreição. Eu já tive essa visão, né? Lá no céu, uma sala gigantesca e muitas pessoas ali de branco dormindo, né? Há algumas exceções em que eu vos acordo antes do tempo determinado, mas para a grande maioria não se dá assim. Contudo, faço e desfaço segundo minha vontade, pois sou vosso Deus e tenho toda soberania sobre tudo e todos. E vos faço segundo minha vontade, segundo cumpro minha palavra a vós, dada através de minhas santas escrituras, assim disse vosso soberano Deus e Pai. Mas quanto aos ímpios, aqueles que não possuem amor em seus corações, e tampouco justiça e qualquer temor e reverência para com minha pessoa e para com ninguém, ou qualquer outro ser humano, a não ser a eles mesmos, posto que egoístas são, cumprir-se-ão as palavras aqui abaixo, que minha serva vos copia. Assim os ímpios de coração acumulam ressentimentos, mesmo quando Deus os aguilhou e repreende, eles não clamam por livramento. Eles morrem jovens, entretanto, aos que padecem, ele os livra. Assim também ele quer te conduzir do meio da opressão para um lugar amplo, tranquilo e livre, para a fartura da tua mesa cheia de gordura. O que vos houve durante a pestilência vos paralisou o planeta por minha permissão. Jó 37, 7. Deus paralisa o trabalho de cada ser humano, a fim de que todos os que ele criou sejam tomados de grande reverência, ou melhor, de grande amor e respeito.
a descendência dos ímpios, vejam a palavra dada a uma serva minha que me questionou. Se bebês inocentes serão salvos, ainda que sejam filhos de ímpios. O Salmo 37, 28 diz: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo o sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Assim disse o soberano Senhor Jeová Deus. Glória a Deus. A prole ou descendência dos ímpios será extirpada de minha face, exceto alguns cujo coração me agradar, como ocorreu com Jonatas, filho de Saul, e Mefibosete, meu servo. Os demais não me agradei. E é desta maneira que ajo. Explicando, quem não conhece a Bíblia, Saul foi um homem ímpio e soberbo, que perseguiu os servos de Deus, rei Davi, até sua morte. Perseguiu. A descendência dele foi extinguida. Contudo, Jonatas, filho de Saul, morreu, mas ele está na memória de Deus para a ressurreição, para uma melhor ressurreição, né? E Mefibosete era neto de Saul, e Deus guardou ele. Ele foi chamado para comer na mesa do rei Davi, né? Por quê? Porque Deus se agradou do coração dele. Deus se agradou do coração de Jonas, embora fossem filhos de um ímpio. Então, em geral, explicando, a descendência dos ímpios será extinguida, salvo as exceções que Deus olhar o coração e se agradar, né? É desta maneira que sempre ajo. Disse Deus. Recompenso os homens segundo suas ações, e lhes dou herança de filhos, segundo o vosso merecimento. Em Apocalipse 2, do 21 a 23, meu filho vos falou, concedi-lhe tempo para se arrepender-se de sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se, portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Em Jó 34, 11 e 12, meu servo Eliú vos disse: ora, Deus retribui ao homem de acordo com o que este faz, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode acreditar que Deus faça o mal, que Shaddai, o Todo-Poderoso, perverta a verdade e a justiça. Então é assim, Deus, ele repreende o maligno, o ímpio, ao ímpio ele repreende. Mas o que estava acontecendo com Jó, não era Deus que estava causando, era o diabo, né? Então o Jó achava que Deus tinha pervertido a justiça. E Eliú justificou a Deus e disse que Deus retribuiu ao homem de acordo com o que ele faz. Que Deus não faz mal a ninguém. E que jamais ele vai perverter a verdade e a justiça, né? Romanos 9,13 diz: me agradei de Jacó, mas desagradei-me de seu irmão Esaú. E a descendência de Esaú tem sido extinta de minha face, quer sejam bebês, quer sejam adultos, pelos crimes praticados contra a descendência de meus escolhidos, embora estes também, por períodos de 1 ou 2 gerações, se dedicaram à idolatria. Então, Esaú era o irmão gêmeo de Israel. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Só que Esaú perseguiu muito Israel.
E adivinha quem era descendente de Esaú? Herodes, o rei lá, o rei que mandou matar as crianças abaixo de 2 anos. E os filhos dele, né? Só praticava maldade, né? Não foi Herodes que zombou de Jesus? O filho do Herodes o Grande que matou as crianças de 2 anos para baixo, por ocasião do nascimento de Jesus, o filho dele zombou de Jesus e mandou pôr roupa de rei nele, né? E ficou zombando da cara dele. Então, a descendência de Esaú, que Esaú era chamado dos edomitas, né? Porque a palavra Edom significava vermelho, né? Porque o Esaú era vermelho, né? O cabelo, os pelos, era vermelho. Então, a descendência dos edomitas, ou edomeus, né? Em livros de história, você encontra lá edomeus, né? Então, isso tudo está no livro de Macabeus, tá? Se você ler lá, no livro de Macabeus, ele é canônico sim, tá? Ele é canônico por quê? Porque ele conta que Herodes mandou matar todo o restante da descendência dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que eram os filhos de Matatias, do sacerdote Matatias, e tinha um dos filhos que chamava João Macabeu. Então eles eram acabaram sendo chamados de Macabeu, porque eles lutaram contra os gregos que queriam extinguir a religião verdadeira de Deus e queriam queimar todas as escrituras. Então Jesus falou que ele mandou os sacerdotes, filhos de Matatias, os Macabeus, escondê-la nas grutas do Mar Morto. Não foram os essênios coisa nenhuma. Foram os Macabeus que esconderam os rolos da Bíblia, os rolos lá do Mar Morto, que acharam, né? E estão nos museus, datados de 200 anos antes de Cristo. Então, naquela ocasião, era o domínio grego. E os gregos queriam acabar, era proibido você ter uma escritura na mão. Qualquer pessoa que adorasse a Deus era morta. Então foi essa família, e que Herodes o Grande, que queria matar Jesus quando ele era bebê, o Herodes matou todos eles para assegurar o reino dele e que os filhos dele que continuassem a reinar. Só que ele não tinha direito, porque ele não era sacerdote, nem era escolhido por Deus. E ele era edumeu, que naquele tempo existia uma aliança entre os judeus e edomeus. É isso que dá fazer aliança com o ímpio, tá? É isso que dá. Por isso que Deus falou que não é para ter aliança com o ímpio. Aí Israel tinha aliança com eles e olha no que deu, né? Um dos edomeus fazia de tudo para agradar os romanos e conseguiu ali ganhar o direito de reinar. Mas quem reinava, o povo de Israel, só podia ser israelita, né? Era a linhagem do rei Davi. Mas os sacerdotes, como não tinha ninguém que reinasse, eles passaram a reinar, né? Os sacerdotes de Matatias. Eles assumiram o reino e o sacerdócio ao mesmo tempo, né? A maneira de Melquisedeque. Eles eram reis e sacerdotes. E o Herodes tratou de matar todo mundo. E para poder, assim, dizer que ele também era da família dos Macabeus, ele casou com a neta do sacerdote, né? Mas era um homem ímpio, ele mandou matar ela,
os filhos dela e teve um monte de mulheres, né? Então, era um homem extremamente ímpio, né? Então, por isso que Deus, ele diz que tem extinguido toda essa descendência. No dilúvio, muitos bebês faleceram, mas alguns recolhiam os pátios celestes. Porque Deus olha o DNA da pessoa e ele já sabe como a pessoa vai ser. Ele sabe quem vai ter o coração bom e quem não vai. Por isso que tem gente ungido da madre e da mãe. Já na barriga da mãe é ungido. Porque Deus sonda ali, Deus sabe. Deus sabe quando juntou o DNA do homem com a mulher e formou um novo ser, a partir dali já é um novo ser, né? É uma célula só, é um ovo, é uma célula só, mas Deus já sabe tudo. Por isso que é pecado abortar, né? Porque ali já é uma vida, e vida, o único que tem direito de tirar é o dador da vida, né? Então, sobre o dilúvio, continua dizendo Deus: contudo, a geração ou prole dos ímpios, em sua maioria, pereceu, quer grandes e quer pequenos, devido às imundícies praticadas e às insanidades e abominações de seus pais. Assim disse o soberano Senhor Jeová, pela boca de meu unigênito, que deu a vida por vós na amarga cruz do Calvário, e que cobrará toda a insolência diante de minha majestade. Assim continua a dizer o soberano Senhor Yahvé, como dizeis em vossos diversos idiomas, ou Javé, Yahvé, ou Jeová em português, através da boca de vosso Rei, Senhor, Rei e Senhor, que deu sua vida na cruz do Calvário por vós. Meditais nas minhas palavras a seguir. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Deixa ir e abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mais algum tempo apenas e já não existirá o ímpio. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude de paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. Pois aos ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor desaparecerão, como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. O ímpio pede emprestado e não devolve. O justo se compadece e dá com generosidade. Sim, possuirão até os que ele abençoar, mas os que ele amaldiçoar serão excluídos. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Jesus falou isso. Quando ele voltar, ele disse que vai dizer: vinde abençoados do meu Pai, e vai pôr a sua direita. E os outros, a sua esquerda, vai falar: apartai-vos de mim, vós que amam a iniquidade, vós ímpios, né? Então, porque ele falou, os que aceitarem a marca, né? Os covardes, né, vão aceitar a marca. Vão ficar com medo, né, da perseguição do anticristo, vão aceitar a marca na mão ou na testa. Eu não sei se é um chip ou se é um código de barras, mas ele vai marcar todo mundo como barro, como gado, para identificar, né? E Deus vai conduzir seu povo a locais de refúgio, como foi falado, longe absolutamente
de qualquer possibilidade de ser encontrado. Os anjos vão se torná-los invisíveis. Não tem drone, não tem Android, não tem nada que vai localizar. E Deus vai sustentar seu povo por 1260 dias, seu povo que é chamado de mulher ou esposa dele. Conforme Apocalipse 12. Tudo que é falado aqui, profetizado, tem base bíblica. Eu provo na Bíblia, né? E você pode ler aqui as apostilas, né? Que você vai ver que aqui não tem falso profeta. É tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Fui jovem e já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Qual terra? A nova terra, tá? É a nova terra, porque essa aqui está devotada à destruição, segundo o livro de Pedro, capítulo 3, último capítulo lá, das cartas de Pedro. 2 Pedro 3. O ímpio espreita o justo e procura a maneira de matá-lo, mas o Senhor não o abandona às suas mãos, nem permite que o condene, se for julgado. Espera no Senhor e, confiante, segue sua soberana vontade. Ele te exaltará, dando-te a terra por herança, e verás os ímpios serem destruídos. Medita no homem íntegro, considera a pessoa justa. Há uma prosperidade para todo aquele que busca paz. Mas os impenitentes serão exterminados, todos juntos. Não haverá qualquer sucesso futuro para os ímpios. A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a tua fortaleza na hora da adversidade. Então, esses são versículos que eu copiei do Salmo 37. Continua dizendo o Senhor: eis que retiro do solo de vossa terra aos ímpios, e aos meus justos recolho nos 2 arrebatamentos que haverão de primícias ou primícia da safra, e arrebatamento ou safra final em minha volta, e vos darei a nova terra, a qual já está pronta. Então, nós já estudamos isto, mas a gente vai sempre repetir. Tem o arrebatamento de primícia, que são os santificados, que é o filho, bebê da mulher, que é o povo de Deus, que foi arrebatado. Mas a Bíblia fala que os descendentes dessa mulher continuaram na terra, lá no versículo 17 de Apocalipse 12, né? Então, Apocalipse 14, Jesus já estava lá no Monte Sião, que é o Jerusalém Celeste, com os 144 mil que são as primícias dele. Que a maior parte é ressurreta e a parte remanescente aqui da terra vai ser arrebatado como primícia. E todos os que já estiverem santificados são arrebatados. O restante é na safra final, que está em Apocalipse 14, 14. Que o Filho do Homem vem nas nuvens com uma foice e cega a terra. Cegar é colher a safra, né? Quem é a safra? É os que amadureceram, se santificaram, o povo dele, né? Porque eles vão ficar 3 anos e meio aqui, durante o governo do anticristo, em processo de santificação. Vão ler a palavra, vai ter culto todo dia, vão aprender a amar a Deus, vão ter tempo para meditar na palavra, tudo que não tinham tempo e não fizeram antes, né?
Meus justos de vossa primícia vos serão juízes, reis e sacerdotes, como atestam minhas escrituras em Mateus 19. Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Por que o primeiro será último e o último será o primeiro? Porque os últimos daqui, ó, que estão agora no fim do sistema, né, vão ser primeiros, né? Então, Jesus prometeu aos 12 apóstolos, que eles são o alicerce dos muros da Nova Jerusalém, né? Jesus já falou que nós somos as muralhas, né, da Nova Jerusalém. E a primícia, como diz Apocalipse, a primícia da primícia foram os 12 apóstolos, né? E eles foram os primeiros a quem Jesus prometeu o reino, né? Que eles iam assentar em 12 tronos. Então, quem são os 144 mil e os comportores reais ou assistentes reais que me servirão em meus pátios celestes? Sois os últimos que serão os primeiros. Entrareis vivos em meu reino e procriarão. Então, aqueles que entrarem vivos lá vão ser arrebatados vivos. Jesus não foi arrebatado vivo, Jesus estava morto, ele não tinha ressuscitado. Então, a mesma coisa Paulo falou, nós já lemos, 1 Tessalonicenses 4,13, depois você vê na sua Bíblia. Paulo falou, nós que estivermos vivos na volta do Senhor, seremos arrebatados vivos. A pessoa está viva, ele não vai matar, né? Para arrebatar. Vai arrebatar vivo. E por isso que muita gente lá ainda vai procriar. Senão vai parar a procriação, né? Entrareis vivos em meu reino e procriarão. Cumprir-se-á minha palavra em Jó 33:25. Sua carne se renovará e será como na infância, e ele voltará a ser como no tempo de juventude. Então, o corpo será transformado, né? O seu corpo será transformado num corpo perfeito, né? Vós sereis arrebatados vivos e me servirão em meu palácio celeste. Me servireis, né? Aqui o tempo verbal eu errei. E no templo da Nova Jerusalém celeste, que vos descerá do céu para a terra, e vivereis em ambos locais para administrares o juízo sobre a nova terra, bem como a regerem. Somente aos que escolhi para o trabalho régio de governares os assuntos administrativos e de ordem e abastecimento e energia em meu reino, para o qual sereis treinados. Então, o que os juízes e reis vão ser reis e juízes ao mesmo tempo, tá? Porque os reis praticam a mesma função de juiz, né? Então, o trabalho régio de governar, e vão ter assuntos administrativos, abastecimento e energia, para o qual sereis treinados. Então,
vão receber treinamento para essas atividades. E regerão com sabedoria aos meus súditos, conforme atesta minha palavra em Apocalipse 5, verso 10. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então é bíblico, está lá em Apocalipse 5, 10. Então Jesus falou que eles iam se aceitar em trono e reinar. Vão reinar sobre quem? Então vão reinar sobre a terra, né? Assim disse vosso Deus e Pai, que vos deu a vida de vosso rei em troca de vós, e que vos ministra e ensina minha palavra, e a quem abençoei eternamente. E esta serva vos ministrará, assim como usei minha serva Débora, nos dias dos juízes em Israel, a qual liderou Israel em justiça e ministrava a palavra que saía de minha boca, e que a dei a meu servo como adjuntor em tudo. Adendo. Quanto a meus servos que tenho recolhido no meio de seus dias, ou algum de seus descendentes, isto foi devido à desobediência aos meus mandamentos, pois foram privados de entrar vivos em meu reino, mas entrarão como ressuscitados. Contudo, perderam algumas bênçãos de passarem com vida ao meu reino, mas igualmente os abençoarei. Mas esta foi a punição por não terem se convertido adequadamente à minha pessoa e nem terem obedecido aos meus mandamentos, e especialmente de amar ao seu próximo, e não terem julgado a si mesmos quanto aos seus pecados, suas soberbas, seus desvarios, sua falta de amor e sua falta de dedicação à minha obra, tanto sacerdotal, tanto no ministério de louvor e oração, tanto no ministério de evangelização, a quem designei a todo o meu povo para pregar minhas boas novas. Em meu reino, ou melhor, pregar minhas boas novas de meu reino, e não apenas aos denominados evangelistas. Então aqui Jesus está falando que algumas pessoas foram recolhidas, servos de Deus, e perderam a chance de passar com vida, porque está muito perto, os dois arrebatamentos estão muito perto. Então eles perderam essa chance porque viviam no pecado, na soberba, nos desvarios, na falta de amor, não se dedicavam à obra de Deus, ao ministério da oração, de louvor, da evangelização. E ele está falando que não é só evangelista que ele ordenou evangelizar, é toda a igreja, né? Onde está escrito na Bíblia que é só evangelista que é para evangelizar? Ele deu ordem a todos, ide, fazei discípulos de pessoas de todas as nações. E assim vos abençoo com a minha paz e vos assevero a cumprir os meus mandamentos, assim como esta serva deverá cumpri-los, esta que vos escreve. Até eu, né? Assim disse o soberano Senhor, Jeová, a todos os seus escolhidos especiais, e também aos súditos do seu reino, que serão regidos pelos juízes meus, 144.000 tirados de toda a terra, e do qual há um remanescente nesta geração, a última geração deste planeta, que está por findar nos próximos anos, quando vos virei buscar. Vos abençoo, assim disse o soberano Senhor Jeová, pela boca de seu Filho unigênito. Amém? Amém. Então, na outra semana, é outra apostila que nós vamos usar, né? Outra parte da apostila. Amém? Amém. Fica na paz, Deus abençoe.
Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar teu povo, que essas palavras que foram dadas por Ti, Deus, fiquem gravadas em nossa mente e coração, e que não venhamos a esquecer as nossas obrigações, Pai. Que o Senhor possa nos dar força para orar, preparar os dias para evangelizarmos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar seu povo, dar o livramento, Pai. E a Tua palavra é a melhor e é maior do que tudo. E o Senhor ali abençoou na apostila. O Senhor disse, vos abençoo. Então receba aí a bênção, né? Vamos que todo mundo tomar posse dessa bênção, né? Principalmente os que estão participando e seguindo essa pregação, em nome do Senhor Jesus. Essa pregação, esse estudo, essas revelações, esse lava-pés que Jesus está fazendo em nós, né? Mostrando que Jó precisava ainda ter o pé lavado, e nós também precisamos, né? A tirar as rebarbas finais, como o Senhor Jesus disse, para sermos encontrados o mais perfeitos possíveis no dia do arrebatamento. Amém? Pai, que o Senhor venha perdoar nossas falhas e pecados, que o Senhor venha continuar abençoando o seu povo, dê uma semana de vitórias, de livramentos, de provisões e livramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.